às vezes em coisas tão simples, vem um sussurro do Espírito Santo. E é gente, por estar ali, às vezes, olhando para a nossa tristeza, para as nossas decepções, olhando para aquilo que está nos fazendo mal, acaba não ouvindo a voz do Senhor, que prometeu. Ele prometeu: eu preciso ir para que o Pai vos envie o outro Consolador, que estará e ficará com vocês até a consumação do século dos séculos. Se a palavra diz, a palavra é verdadeira, ela não mente. Ele está conosco o tempo todo, até nos momentos mais difíceis, no momento que você olha e fala: Deus não está. Deus está com você. Deus está o tempo todo querendo inclusive falar conosco, porque se Ele disse que mandaria o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador, a tradução de Paráclitos é várias coisas nesse sentido: ajudador, conselheiro. Se a palavra diz que Ele está, por que é que tantas vezes o Senhor fala e a gente não consegue ouvir, e aí dali a pouco a gente tropeça, cai e fala: nossa, se eu tivesse escutado aquilo, era o Senhor falando comigo e eu não ouvi, os meus ouvidos estavam tapados. Então Jesus grita ali da praia: ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles falam: não temos nada para comer. Talvez Pedro pode ter pensado: nossa, será que aquele rapaz que está ali está com fome? E eu não tenho nada para dar para ele. Quando Jesus tinha, dava. Quando Jesus estava aqui, tinha coisa para as pessoas comer. Quando Jesus tinha aqui, tinha gente levantando. E agora? Então quando o discípulo amado percebe e fala: olha quem está ali, Pedro, é ele que está ali. Imediatamente Pedro coloca a roupa que tinha tirado, pula na água e vai correr. Não imagina o coração de Pedro, o que Pedro estava sentindo naquela hora. Aí você pode falar: pastor, mas os outros também estavam sentindo, andavam com Jesus. Mas tinha algo que aconteceu com Pedro que não aconteceu com os outros. Pela terceira vez, Jesus aparece para eles. Olha que coisa louca. Veja só, Pedro, quando escuta e vê que é Jesus, vai correndo de encontro. Mas Pedro tinha algo no coração, porque Pedro era explosivo. Pedro estava o tempo todo, no momento, dizendo: tu és o Filho do Deus vivo. Isso só pode se revelar do céu. Daqui a pouco estava tomando de Jesus uma comida de toco, porque estava falando: Senhor, nada de mal vai te acontecer. De repente vem prender Jesus, ele saca a espada, corta a orelha de um soldado. Ele fala: não, Pedro, não é desse jeito, não precisa disso, porque eu sei que você vai me negar, Pedro. Pedro: não, Senhor, jamais te negarei. E no capítulo de Lucas 22, versículo 60, a Bíblia diz que quando foi a terceira vez que Pedro foi negar Jesus, algo ali acontece especial. A Bíblia diz que Jesus olha nos olhos de Pedro, e automaticamente algo estala. E ele lembra de Jesus dizendo: você vai me negar 3 vezes. Ele fala: não vou. Quando Jesus olha no fundo dos olhos, a Bíblia diz isso porque há algo especial aí. Jesus olha no fundo dos olhos de Pedro, e ele então automaticamente sente: eu traí o meu amado, eu traí aquele que eu não deveria trair, eu fiz pior do que Judas, que vendeu ele, mas daqui a pouco passou uma corda no pescoço e se matou, e eu andei o tempo todo com ele, eu amava tanto ele, e agora eu traí Jesus. Imagina o coração de Pedro como não estava. Imagina o que ele não estava sentindo durante todo esse processo que Jesus aparece e desaparece. Porque quando você tem alguma coisa pendente com alguém, quando você tem algum problema com uma pessoa, você fica com aquilo no seu coração, de enquanto você não resolve, você não fica sossegado. Se você está num lugar e essa pessoa aparece, sua barriga roda, fica aquela situação. E eu acredito que Pedro estava sentindo isso, porque por mais que Jesus já tinha aparecido, ele ainda não tinha tido uma conversa com Jesus e falado: Senhor, me perdoa do que eu fiz, eu falhei. Sabe, eu fico imaginando o sentimento de Pedro, porque eu sinto isso às vezes que eu falho, eu sinto isso às vezes que eu peco, eu sinto isso às vezes que eu deixo de fazer algo que eu deveria fazer. Eu sei que tem coisas que eu deveria fazer, e a minha preguiça, a minha falta de vontade me impede, e depois aquilo constrange o meu coração, e eu falo: Senhor, me perdoa. Só que não chega nem perto do que Pedro, porque eu nunca ainda olhei nos fundos dos olhos de Jesus, e Pedro tinha olhado. Na verdade, Jesus olhou para ele na hora.